paciente, tudo bem? Você seja muito bem-vindo. Aqui é a Clínica Tribus. Eu sou a Catarina e faço parte do corpo clínico e gostaria muito de apresentar o meu trabalho, o que eu faço e como a gente trabalha aqui na clínica a respeito da minha formação. Eu sou neurociência e terapeuta TRG. O que significa isso? A neurociência, ela estuda o sistema nervoso, tanto a parte central, que é o nosso cérebro, quanto a parte periférica, que são os nervos e as sinapses, tudo que a gente faz no sistema nervoso, tudo que nosso sistema nervoso faz. Bom, e como a gente pode usar isso, né, no nosso dia a dia, nos tratamentos. Bom, rapidamente explicando, a gente vai estimulando o nosso cérebro a pensar e a modificar, e aí a gente alcançar diferentes mudanças. Como que a gente estimula o nosso cérebro? Pensando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, por exemplo, coisas que não estamos acostumados a fazer, por exemplo, falar uma língua nova, tocar um instrumento novo, ou simplesmente mudar o nosso caminho, né? A gente tá acostumado a fazer sempre o mesmo caminho, e aí, porventura, a gente muda e faz outro caminho. Isso também ajuda a estimular o nosso cérebro. Além de, por exemplo, você tá acostumado a escovar o seu dente com a mão direita, e você escova com a mão esquerda, isso também pode estimular o seu cérebro. Bom, e através disso, a gente faz o tratamento de que maneira? Com que a gente vai conversando, estimulando o cérebro e mudando para que a pessoa mude o comportamento dela, melhore. Às vezes ela tá muito triste com alguma coisa. E como a gente usa a TRG? Bom, na minha metodologia, eu uso várias terapias, depende muito de cada paciente, depende muito do caso, mas eu uso a psicanálise, eu uso a TRG, que principalmente dá muitos resultados em quem tem dores crônicas, em psicossomática, porque quando a gente vai entender que o que aconteceu com a pessoa, a gente usa o próprio cérebro dela para estimular a mudança do que ela pensou. Então, por exemplo, se ela já sofreu muito antigamente com algum relacionamento ou alguma outra coisa, quando a gente volta e faz um filme de tudo aquilo e pergunta quanto dói hoje nela, ela me dá uma nota de 10, por exemplo. E a gente vai sensibilizar e volta de novo. Aliás, dessensibilizar é uma técnica de dessensibilização àquilo que ela passou, àquela situação. Então a gente volta e pensa novamente, refaz novamente aquele filme e traz, né, pro presente. Então, a ideia é a gente zerar esse nível de dor. Se aquilo doía 10, a gente faz novamente o filme, dói 8. Aí a gente faz novamente o filme, dói 6. Faz novamente o filme, dói 3. Até a gente zerar. Por quê? Aquilo não afeta mais hoje ela, entendeu? Então, a gente faz toda a vida dela, a gente vai do 0 até a idade atual, para que a gente possa desensibilizar o cérebro, porque ele ainda sofre, porque aquilo não foi resolvido. Então, a nossa ideia é voltar, resolver aquilo e não trazer mais para o futuro. É voltar, resolver aquilo e não trazer mais para o presente, para não sofrer mais com aquilo. Então, traumas, fobias, medo de água, medo de altura, tudo isso a gente consegue desensibilizar e a pessoa não voltar a ter e não atrapalhar mais a vida dela. Porque isso atrapalha quando você não consegue desenvolver, performar aquilo que você tem que ser feito. Então, eu também uso a técnica da psicanálise, que é a escutativa. As pessoas vão apresentando, falando o que aconteceu. Na TRG, nem seja necessário, não é necessário você falar, né? Então, por exemplo, a pessoa é tímida ou não quer compartilhar mesmo, ou não tá aberta àquilo, não tem problema nenhum. A gente consegue tratar, consegue resolver. Na psicanálise, eu já procuro ouvir as pessoas que querem falar,
né, que querem ser ouvidas. Então é muito importante a gente respeitar o que o paciente quer. Então as pessoas que querem falar, que precisam falar, externalizar, né, e ter a atenção devida ali, né, que eu tô propondo a eles. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é um caso, então para uns funcionam, para outros eu preciso usar outra técnica. E eu trabalho também com a religião, né? Porque a gente sabe que hoje em dia potencializa muito o processo de tratamento. Então, eu uso sim para aquelas pessoas que acreditam, né? Também, porque se é uma pessoa que não acredita, não tem o porquê de eu usar. Porque a gente consegue ver resultados mais efetivos, mais rápidos, tratamentos assim muito rápido. Então eu queria só trazer assim, teve um caso de uma paciente minha que ela acreditava e que ela sabia que ela ia ser tratada e que ela ia resolver. E aí quando a gente entra com a TRG, a escutativa e a religião, né, dela, que coincidiu de ser a mesma que a minha, né, mas a gente consegue um resultado muito efetivo. Ela em 2 sessões já estava com 90% de melhora. Então é algo absurdo, assim, com 2 horas, não deu nem 2 horas, foi até menos de 2 horas, a gente já teve um resultado extremamente efetivo e coisas que há anos ela estava presa naquilo, vivenciando aquilo, então a gente conseguiu. Foi algo que nem eu acreditei, sinceramente falando, mas o Espírito Santo age tanto em mim quanto nela. Então, quando a gente acredita, né, que Deus tem a cura pra gente, Ele não quer ver a gente sofrer, tanto que Ele já morreu, né, Jesus morreu pela gente, Ele não quer ver a gente sofrer, Ele já sofreu pros nossos pecados. Então, quando a gente entende tudo isso, deixa o Espírito Santo agir e, né, eu não faço oração, mas eu indico a pessoa a fazer que nem nesse caso dessa mesma paciente, eu indiquei ela a fazer a oração da purificação, porque o caso dela era muito espiritual também, a gente conseguia ver, né, graças a Deus, Deus vai dando discernimento e eu vou enxergando e vendo que não é só físico, emocional, psicológico, neurológico, também é fator espiritual. Então, quando eu uso todas essas ferramentas, eu acredito nisso também. A ciência é só uma parte do que Deus permitiu que o homem soubesse, entendeu? Então, quando a gente usa ciência e religião, a religião completa aquilo que a ciência não tem. E não justamente o contrário, né? Hoje em dia a gente tem, infelizmente, essa visão de que a ciência não pode ser interferida pela religião, nem a religião pela ciência. Só que a gente enxerga, e eu tenho vários artigos científicos que eu posso trazer aqui para vocês, falando sobre o quanto é fundamental e traz muitos resultados, principalmente tratamento de dores crônicas, de pacientes com depressão, a gente consegue ver resultados muito efetivos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a neurociência, como a gente potencializa o indivíduo na melhor versão dele. O foco da neurociência também é muito no futuro, porque a gente só ficar no passado também não adianta muito, a gente tem que mudar daqui pra frente, focar no presente e no futuro. Então, isso que eu trabalho muito, se a gente já resolveu o passado, porque tem muitos casos também de pacientes que não tem muito o que resolver no passado, entendeu? Já tá resolvido, a pessoa não tem muito o que falar, então eu vou daqui pra frente. O que ele quer mudar, o que ele quer fazer, como ele quer alcançar a melhor versão dele, porque a gente tem muitas crenças limitantes que nos limitam a alcançar nosso potencial e a gente tem que quebrar todas elas e fazer essa modificação para ela alcançar o potencial dela, porque também Deus quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Então, o que te limita não é nem isso, né? A gente tem muito... não, mas porque Deus não quer que eu fique rico, porque... Claro que Ele quer que você vá, fique muito rico e ajude várias pessoas. Então, a gente tem essa limitação de pensamento. Pra gente poder ajudar mais pessoas a alcançar mais o nosso potencial. Outra coisa também, assim, não, mas eu acho que eu tenho que sofrer, é a cruz que eu carrego. Não necessariamente, sofrimento é uma escolha. A gente escolhe sofrer ou não. Ou a gente escolhe lapidar esse sofrimento e fazer uma outra coisa com ele, né? Um aprendizado. Então, essa mudança de mentalidade é muito importante. Quando a gente usa, por exemplo, um desafio, em vez de um sofrimento, pra gente aprender, pra gente melhorar,
né? Nos livros que a gente estuda, a gente vê muito isso, né? A mudança para aprendizado. Então, por que você foi ruim naquela prova? Por que você foi mal? Ah, eu fui porque eu não estudei, ou eu fui porque estava muito difícil, as outras pessoas foram melhores. Então, você está culpabilizando outras pessoas, você está terceirizando sua responsabilidade. Quando você fala, não, eu assumi que eu não estudei muito e eu vou fazer melhor na próxima. Então, você usou desse sofrimento para mudar o seu futuro. Então é isso que a gente faz, resumidamente, trazendo alguns casos aqui, e na prática é diferente, né? Quando a gente vai tratar um indivíduo, uma pessoa em específico, é totalmente diferente, a gente tem, cada coisa é uma coisa, né? Cada caso é um caso. Então, se você quer encontrar a sua melhor versão de você, se você quer saber mais sobre a neurociência, a terapia de TRG e como eu uso da nossa espiritualidade para tratamentos reais de doenças reais. Então, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, Catarina Tribiscar, entrar no meu canal do YouTube ou perguntar para mim no WhatsApp. Fiquem à vontade que eu vou estar disposta a esclarecer qualquer dúvida.